podemos sentar depois de uma oração tão calorosa. E enquanto nós rezávamos e o César nos impulsionava a ter essa direção da liberdade, Deus nos dando liberdade para estar na presença dele. Alguém aqui foi forçado a vir aqui hoje? Sim ou não? Você veio livremente. Livremente. E quando nós estamos livres na presença de Deus, Deus faz a obra. Amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: seja livre, porque Deus faz a obra. Pronto, é isso. Deus procura, irmãos. E nós estamos numa comunidade. Qual é o nome dessa comunidade mesmo? Renascidos em... Nós estamos praticamente dentro daquele diálogo com Jesus e Nicodemos. Aqui dentro é o lugar aonde é preciso nascer de novo, do Espírito. Então esse final de semana nós vamos estar introduzidos dentro dessa página do Evangelho, porque nós queremos nascer de novo, sim ou não? Quem aqui deseja o Espírito Santo, diga eu. Pronto, livres para receber essa graça do Espírito Santo. E toda nova comunidade é uma profecia nos tempos atuais. Se atualiza uma página do Evangelho. E com certeza aqui, nesse final de semana, nós vamos experimentar essa graça, dessa página do Evangelho. Nós vamos nascer em Pentecostes, aqui nesse lugar. Como César disse, eu me chamo Fabiano, tenho 37 anos, parece, eu sei, mas tenho 37 anos, sou de São Paulo, capital, da diocese de Santo Amaro, não sei se vocês conhecem aquela região. Eu falo lá perto do Padre Marcelo, sei, pronto, é lá que a gente mora, lá pertinho daquela bênção daquele padre, é uma bênção para nós em Santo Amaro. Sou fundador de uma comunidade lá também, chamada Immanuel, mas Immanuel, isso, Immanuel com I mesmo, que significa Deus que está dentro do coração do homem. Nós temos o carisma, a vivência da kênesis diante do sofrimento humano, esse esvaziamento nas realidades de sofrimento que nós tocamos em São Paulo. Temos um trabalho no hospital, temos um trabalho com mulheres e temos um trabalho lá com 200 meninos no projeto Dom Bosco. Graças a Deus, é um projeto que tem atendido aí uma molecada que a gente está lá na periferia, tem evangelizado e tem ajudado muitas famílias. Peço que vocês rezem por nós. E essa profecia do avivamento aqui, no coração do Brasil, porque eu não conhecia Brasília, eu só via Brasília na televisão. Aí saio de São Paulo ontem, 9 graus, chego aqui em 29, diz Jesus amado, né? E hoje esse tempo gostoso, né? Tá até mais quentinho, tá muito gostoso aqui hoje. E Deus preparou tudo isso para nós. Imagina, uma profecia do avivamento no coração do Brasil, e Deus preparou contemplar a beleza de Deus em tudo que nos acontece. E nós cantávamos que nós adoramos cantar o nome Yeshua, sim ou não? E a pergunta que eu faço para vocês é: aonde estão os adoradores de Yeshua? Aonde estão os homens e as mulheres que foram chamados a adorar Yeshua? A profecia do avivamento é algo profético, porque ela levanta estes homens e mulheres para que nós possamos compreender que nós somos chamados a ser estes adoradores em espírito e verdade. Nós somos chamados esses que são para se levantar dentro de uma nação. Somos chamados esses que o Senhor faz com cada um de nós, para que se levante um povo. E você não veio aqui à toa. Como eu disse no começo, você veio aqui livremente. Livremente.
Você foi convidado, você ouviu na rádio, você veio aqui na comunidade, alguém te convidou e você veio. E o interessante é que quando a gente olha na história da humanidade, a gente vê esse Deus que age na história da humanidade. Deus que faz com que se levante homens e mulheres em tantas situações na história, para que possa revelar a salvação, porque é o desejo de Deus, o anseio de Deus, irmãos, é salvar a humanidade. Deus não quer perder ninguém, Deus quer salvar, o desejo de Deus é salvar o homem. E na história da humanidade, Deus levantou homens e mulheres para que contribuíssem com Ele livremente para a salvação das almas. E se você veio aqui hoje, se você vai passar o dia de hoje, o dia de amanhã, saiba que você também é um escolhido do Senhor, para se levantar diante de uma nação, de uma sociedade. A gente olha por aí e diz: meu Deus, está tudo perdido. Mentira! Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que você veio aqui hoje, por isso que Deus te instigou, Deus te fez algo. Talvez aconteceu um monte de fatores com que fizesse que você, não sei, está frio, estou cansado, eu trabalhei a semana inteira. Não, mas você veio porque Deus nessa manhã, neste dia, neste final de semana, vai te constituir na história, para ajudar no plano de salvação do Senhor. A tua família, a tua casa, existe um povo, a palavra diz, ansiosamente espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós não podemos ficar mais parados diante de um chamado de Deus. Não podemos mais achar: não é comigo, eu não sou capaz, chega disso. Agora é a hora mesmo, nessa comunidade, de fato nascer nesse novo Pentecostes, nesse avivamento, levantar de nossas cadeiras e irmos para fora, quando o encontro acabar, e manifestar a salvação de Deus com a nossa vida. Irmãos, quando Deus chama alguém, e a gente pode ver isso na palavra de Deus, quando Deus elege alguém, e a palavra vai dizer, quando a gente pega Jeremias no capítulo 1, o Senhor diz: antes que tu fosse concebido no ventre de tua mãe, eu já te conhecia. Nós estamos perdendo essa dimensão de um Deus que nos conhece desde toda a eternidade. Nós estamos perdendo a noção de eternidade. Nós estamos perdendo a noção de que Deus nos escolheu desde sempre. E como todo profeta, irmãos, nós também vamos viver os dramas. Você acha que eu também não vivi um drama? Os irmãos de comunidades aqui também não viviam um drama? Tinha uma vida, no sentido, trabalhava, estudava, tínhamos sonhos. Por isso que eu acho errado a pessoa dizer assim: nunca desista dos teus sonhos. Mentira, pelo Evangelho vai ter que desistir sim. Se Deus chama, aquele sonho, e já era. No maior momento da minha vida profissional, eu trabalhava num hospital lá em São Paulo, até veio para cá, o sírio-libanês. Trabalhava na medicina nuclear, na enfermagem, ganhava muito bem. E um paciente, muito amigo, soube que eu estava de férias, falou assim: eu vou te dar uma viagem para Israel. Me deu uma viagem para Israel, e essa viagem mudou a minha vida. Quando eu entrei naquele mar da Galileia, eu ouvi o Senhor dizendo comigo: Fabiano, tu me amas? Claro que eu te amo. E eu ouvi de novo: Fabiano, tu me amas? E eu disse: claro, Senhor, que eu te amo. E na terceira vez ele me perguntou: tu me amas? Eu falei: mas é claro que eu te amo, moço. Ele disse para mim: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Cara, quando Deus disse isso para mim, eu chorei tanto, mas tanto. E eu voltei lá para cá, e eu voltei assim desesperado. Já tinha comunidade, mas para mim era só aliança. Deus só quer aliança. Esse negócio de vida não é comigo não. Mas eu voltei desesperado.
pedi para ser mandado embora. Minha chefe mandou eu passar no psicólogo, que eu estava com um problema na cabeça, que eu precisava rever. E aquela situação, dentro de mim, aquele chamado começava a arder. Eu sabia que eu precisava dar mais de mim para Deus. E depois de um longo período, eles conseguiram me mandar embora. E em 2013, nós começamos então a comunidade de vida. Mas eu estou dizendo isso para quê para você? Porque quando a gente faz essa pergunta, onde estás? Quanto tempo mais Deus vai te esperar? Quando a gente compreende que o batismo no Espírito precisa nos impulsionar a ter uma nova vida, a tomar uma decisão, e é de fato isso que Deus espera de você nessa manhã. Chegou o dia de você tomar a sua decisão. Tem um monte de jovens aqui. Qual é a pergunta que a gente deve fazer? E aí, Deus, o que o Senhor quer de mim? Existe gente adulta aqui, de mais idade, mas precisa fazer essa pergunta: o que Deus quer de mim? E não ter medo da resposta, porque a gente faz a pergunta, nós mesmos damos as respostas daquilo que é conveniente para a gente, não daquilo que Deus quer para você. E é isso quando a gente vê nesse Brasil afora, nas profecias do avivamento, de fato é esse levante de Deus, com as pessoas com o coração aberto, que livremente desejam se levantar nessa sociedade, e viver de forma diferente, porque avivamento, irmãos, não é bater palma e dar pulinho não. Avivamento é responder na sociedade de forma evangélica. Avivamento é eu trabalhar, é eu estudar, é eu fazer aquilo que eu preciso fazer de forma evangélica. E o avivamento precisa causar em nós o quê? Porque é muito fácil mudar as roupas, é muito fácil pôr um cadeado no pulso, é muito fácil usar uma roupinha de Jesus. Mas se a mentalidade não mudar, não teve avivamento. É preciso mudar aqui, aqui. Daqui precisa mudar. O avivamento acontece, de fato, quando a gente entende e quando a gente percebe que não dá mais para esperar, nós precisamos agir de forma radical, não fundamentalista, mas radical no Evangelho. Se a mentalidade não muda, esquece. De forma livre, nessa manhã, Deus quer começar a mudar a nossa mentalidade. Filipenses 2 vai dizer o que? 5: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. E quando nós damos uma resposta de ter os mesmos sentimentos de Cristo, nós vamos viver toda aquela passagem. Ele, sendo Deus, se humilhou, parará. Porque quando a gente começa a ter a mentalidade de Cristo, nós vamos assumir aquela palavra: renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e segue-me. Não existe avivamento sem cruz, não existe avivamento sem descida, porque a nossa felicidade, ela não se encontra aqui. A pessoa que experimenta o batismo no Espírito, a pessoa que experimenta esse avivamento, é uma pessoa com o pé no chão, mas o coração e a mente já está no céu, há muito tempo. Onde estão aqueles? Existe uma profecia num congresso das novas comunidades em Recife, que Deus dizia assim: serão vocês ou terei que esperar por outros? E quando eu preparava esse momento, Deus colocava muito forte no meu coração. E eu pergunto para vocês, povo de Brasília: serão vocês ou o Senhor vai ter que esperar por outros? Qual é a resposta, irmãos? Olha, e talvez como Moisés,
lá em Êxodo, pega aí sua palavra. Êxodo capítulo 3. Versículo 4. Êxodo 3, versículo 4. Eu sempre digo que todo chamado é um drama, porque dentro de nós, quando vem o chamado, nós já começamos a se questionar: será que é comigo? Será que eu sou capaz? Será que realmente sou eu? Ah, mas eu não sei falar, eu não sei, meu Deus, quem sou eu? Gente, é desses que Deus mais gosta, porque mesmo com a nossa limitação, mesmo com a nossa miséria, Ele estende a mão, e se Ele te chamou, nós precisamos entender, quando Ele diz, é ponto final. Nós queremos falar travessão na próxima linha, não. Quando Deus te chama a algo, é ponto final. Quantos irmãos têm abandonado as suas vocações? Quantas pessoas têm abandonado a sua vida consagrada? Por quê? O Deus que disse lá atrás, diz agora? Não vem com esse papo não, gente. Quando Deus chama, é ponto final. Talvez como Moisés, você vai experimentar, aí no versículo 4. Vendo o Senhor, que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Quantas vezes Deus te chamou? Quantas vezes veio aquele sussurro no seu ouvido: Deus está me pedindo algo, numa comunidade, numa pastoral, numa paróquia, na onde você vive, na comunidade aqui, eu não sei, Deus às vezes tem te chamado, Deus tem nos chamado, mas tantas vezes nós temos ignorado aquilo que Deus tem dito para nós. E Moisés diz: eis-me aqui. Respondeu ele, e Deus: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que te encontras é uma terra santa. E lá no versículo 7, o Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e eu vi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os ziteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Aí eu peço que você vá lá para o capítulo 4, versículo 1, um pouquinho mais para frente. Deus chama, Deus dá uma promessa: olha, vocês vão sair do Egito, e vocês vão para uma terra onde corre leite e mel. Quando Deus nos chama, Deus já tem para nós algo muito maior, e para nós é o céu onde corre leite e mel, o banquete preparado para nós. Deus nos chama, Deus nos prepara, mas muitas vezes nós temos também o mesmo drama de Moisés. Vai lá, 4, versículo 1. Moisés respondeu: eles não me crerão, não me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não apareceu. Aí lá no versículo 10, um pouquinho mais para frente, Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Tenho a boca e a língua pesada. O Senhor lhe disse: quem deu uma boca ao homem?
Quem faz o mudo ou surdo, e faz ver ou faz cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falardes, e te ensinarei o que terás de dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, mandai quem quiserdes. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tens Arão, disse ele, teu irmão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ei-lo justamente quem vem ao teu encontro, e vendo-te se alegrará o seu coração. Tu lhe falarás, lhe porás as palavras na boca, e quando falardes, eu estarei contigo, e com ele vos ensinarei o que tereis a fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara, com qual operarás prodígio. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. É o mesmo drama, não é? Quando Deus nos chama para algo, nós temos os medos, nós falamos, mas Senhor, eu não sou digno, tem tanta gente melhor do que eu. O Senhor se irrita com Moisés. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. O drama de Jeremias, de Isaías, o drama dos profetas, o drama de homens e mulheres da história da igreja, que foram chamados por Deus, mesmo com medo, mas eles acreditaram na palavra, porque quando o Senhor Deus diz, é ponto final. E nós começamos com medo. Nós temos medo até de falar de Deus no nosso trabalho. Nós temos medo de falar de Deus na escola, na faculdade. Nós temos medo de anunciar o Evangelho. Nós estamos sendo engolidos pelo mundo. Até quando? Até quando não vão mais conhecer Jesus Cristo? Gente, na Europa, em outros países, em outros continentes, o cristianismo está cada vez mais fraco. Nós somos uma nação de fato que teve uma experiência desde quando chegaram aqui na nossa nação. A terra de Santa Cruz. Dentro de nós precisa haver essa inquietação, esse coração que arde, porque nós precisamos anunciar com a nossa vida, com as nossas atitudes. Está na hora de se levantar de fato um povo que adora o Senhor, mas não somente que adora, mas que manifesta com essa adoração, que possa transpirar o Senhor aonde quer que nós estejamos. Chegou a hora, e você não vai mais levantar dessa cadeira como você sentou. Você não vai mais embora desse centro de evangelização do mesmo jeito que você chegou, porque você sai daqui com uma responsabilidade: anunciar com a sua vida que Jesus Cristo é o Senhor. Ficou tão banalizada essa frase, Jesus Cristo é o Senhor. Está na hora de nós tomarmos novamente o nosso cajado do nosso batismo, porque nós já fomos selados pelo sangue do Cordeiro. Está precisando levantar homens e mulheres que possam gritar: viva Cristo Rei! Diante de uma humanidade que quer apagar o nome de Deus. A pergunta que eu faço novamente: onde estão? Onde estão? Onde estão os homens e mulheres que comungam o corpo de Cristo todos os dias ou aos domingos? Onde estão aqueles que são renovados pelos sacramentos? Onde estão aqueles que são perdoados? Onde estão aqueles que tiveram uma experiência com o batismo no Espírito Santo? Onde estão? Estão aqui. Mas até quando nós vamos ficar paralisados? Não dá mais. Quando eu peguei o tema que disse: onde estás? Quanto tempo mais Deus vai te esperar? E a temática central dessa profecia: viver na presença de Deus. Se você vive na presença de Deus,
se eu viver na presença de Deus, nós não vamos ter medo de anunciar. Nós vamos nos levantar de uma forma de fato cristã. É só olharmos para a história da nossa igreja, de homens e mulheres pertinho da gente aqui, que com a sua vida, vamos ter aí em breve Santa Dulce, com a sua vida, fez um avivamento naquela Bahia. Homens e mulheres na história da igreja, que com a sua vida transformaram, o avivamento de fato aconteceu, e o avivamento é atual, irmãos. Se nós clamarmos esse avivamento, se nós desejarmos esse avivamento, nós vamos de fato vivê-lo genuinamente naquilo que Ele é, na transformação que Ele faz. Porque, como Mateus na coleteria de impostos, acho que foi ontem de ontem, o Evangelho, ele imediatamente levantou e seguiu Jesus. Pedro largou as barras, as redes e seguiu. Talvez só está faltando uma coisa para que o avivamento aconteça na sua vida. E a pergunta que eu faço: o que você precisa largar para que imediatamente você possa se levantar e seguir ao Senhor? O que você precisa largar? Olha, eu larguei algumas coisas, mas preparando essa pregação, eu dizia: eu tenho que largar tanta coisa ainda. E a vida é assim. A vida vai seguir no seu caminho. Quanto mais você experimenta do avivamento, quanto mais você mergulha no avivamento, mais você quer conversão, mais as tuas atitudes começam a mudar, mais você começa a fazer a tua consciência começa a mudar. Quando você experimenta do avivamento, a tua consciência muda, as tuas atitudes começam a mudar. Quanto mais você experimenta o avivamento, mais a tua vida começa a querer mudar. Não dá mais para ser assim. Eu não posso mais tratar a minha esposa assim, o meu esposo, os meus filhos, os meus pais. Eu não posso mais trabalhar com esse, sabe, eu não posso mais. Não, eu começo a mudar. Eu começo a mudar, a viver na presença de Deus, a querer Deus, mesmo diante das cruzes que vão vir, porque vai vir cruz de todo lado. Te prepara. Mas a nossa visão começa a mudar. A cruz para nós começa a ser um deleite. Às vezes a gente vê a história dos santos, eles abraçavam, eles beijavam, eles queriam a cruz. Eu dizia: meu Deus, mas quando se experimenta o avivamento, irmãos, é isso que acontece. A vida começa a brotar. E quando eu olho para o céu e contemplo as estrelas, eu começo a contemplar: lá é o meu lugar. O avivamento faz isso na gente. O avivamento nos deixa com saudades de Deus. O avivamento nos faz querer de fato o que nós temos agora e vamos ter a eternidade. O avivamento vai transformando a nossa mentalidade. Como eu dizia, podemos mudar tudo, roupa, um monte de coisa, mas se não mudarmos a nossa mentalidade, uma mentalidade de Cristo, não tem avivamento. Tudo vai ser superficial. Mais uma vez, onde estão os adoradores em espírito e verdade? Levante seu braço, diga assim: eu, e fala seu nome, desejo experimentar um verdadeiro e genuíno avivamento, com os meus medos, com as minhas misérias, crendo na graça de Deus. Eu desejo viver um genuíno avivamento.
Põe a mão na sua cabeça. A nossa mentalidade, irmãos, precisa mudar. Não dá mais para sermos cristãos meia boca, católicos meia boca. Não dá mais para ir aonde o mundo está levando a gente. Nós precisamos viver um verdadeiro avivamento na nossa mentalidade. Até nós, consagrados de uma comunidade, de um carisma, às vezes carregamos dentro de nós ainda o mundo, os sonhos do mundo. Nós não precisamos mais das luzes do castelo de Herodes. Nós precisamos da estrela que nos leva a Belém. Vai pedindo ao Senhor com as suas palavras: transforma a minha mentalidade, Jesus. Transforma, eu não quero mais, Senhor, ter esses pensamentos, essa visão. Eu não quero mais viver, Senhor, como o mundo prega, Senhor. Mas eu desejo ter de fato uma experiência profunda contigo, porque eu desejo ser diferente. Não quero mais, Senhor, essa mentalidade mundana, mas eu quero a vossa mentalidade. Põe a mão no seu coração. Para o judeu, o coração tem um significado muito importante. É o centro. Na época de Jesus, ele disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Está no que é sagrado ou está no que é mundano? Entrega o teu coração para o Senhor. Entrega a tua vida, a tua história. Tantos de nós feridos na nossa história, carregamos os fardos dos pecados, carregamos os fardos de um passado. Quando César rezava, repito, ele dizia da liberdade. E nessa manhã é isso que o Senhor deseja fazer de nós: tirar as capas pesadas. Pessoas aqui com marcas do seu passado que carregam até hoje e se acham indignas e indignos de estar na presença do Senhor. E o Senhor vai tirando essas capas, o Senhor vai tirando esses pesos que estão nos vossos corações. E a imagem que o Senhor me dá é da mão dele, com as marcas da paixão, estendendo para cada um de nós. Assim como ele disse para Mateus, assim como ele disse para tantos na história, ele diz para você hoje: vem e segue-me. Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta? Irmãos, olha para mim aqui de novo. César falava da liberdade. Não existe ação de Deus sem liberdade. Deus nos deu isso, a liberdade para escolher. Quando nós fazemos essa pergunta: onde estás? E quanto tempo mais você vai? E quanto tempo mais Deus vai te esperar? Eu espero, irmãos, de verdade, que esse tempo hoje tenha acabado. Eu espero que hoje você compreenda que você é um chamado para fazer a vontade de Deus. Quem aqui é casado, levanta a mão. Você que é casado é chamado a levar o avivamento para sua casa, para o seu marido. Mais nada. Você é chamado a levar o avivamento para sua família. E hoje, mais do que nunca, as famílias precisam de um verdadeiro avivamento. E se você está aqui, a semente foi lançada. Chegou o tempo. Não dá mais para esperar. Não dá mais para esperar. Não deixa Deus esperando. Não deixa.
experimenta, vive esse final de semana, se entrega, se abandona na presença de Deus, se deleite na presença de Deus, mas não deixa Deus esperando. Se Deus te chama a uma vocação específica, não deixa Deus te esperando. Se Deus te chama para algo, não deixa Deus te esperando. Se Deus te chama a um carisma, não deixa Deus mais te esperando. Está na hora de fato, irmãos, de dar uma resposta. Os batizados precisam se levantar na história da igreja no Brasil, mais do que nunca. Os batizados precisam se levantar. Nós como leigos também, nós precisamos nos levantar, dar uma resposta para a sociedade. Espera aí, aqui não, aqui não. Está na hora de nós nos levantarmos para fazer a vontade de Deus. Olha para essa pessoa que está do seu lado, olhou para ela, pergunta assim para ela: e aí, vai demorar mais quanto tempo? E eu espero, de fato, irmãos, que a nossa vida hoje, agora, porque daqui 5 minutos você pode morrer, aí lascou, né? Porque acabou, aí é eterno. Agora você precisa dar uma resposta ao Senhor, uma resposta capaz de mudar, como esses homens da história, como esses homens e mulheres. Nós somos os profetas deste tempo, nós não somos daqueles tempos lá, e nem dos que virão, nós somos os profetas deste tempo, e nós seremos cobrados, que é uma outra coisa que não se ouve mais, né? Quando você estiver diante de Deus, Deus vai cobrar o tesouro que Ele te deu. E aí, meu filho, pode ser tarde demais. Essa é a verdade. Você é profeta destes tempos, não de lá de trás e nem do que vai vir. Você é profeta do agora, profeta para viver aquilo que Deus tem para nós agora. E Deus te chama agora, e é agora. Agora é a hora de você dar uma resposta para Ele. É agora, é agora. Não dá mais para esperar. Amém? Você vai dar uma resposta? Sim ou não? Sim ou não? Uma resposta livre. Opa! Uma resposta livre. Uma resposta abandonada. Uma resposta confiante na providência. Pronto, está com medo do que então, meu querido? Não tenha medo, como Maria. Meu Deus, aquela menina se abandonou no mistério de Deus, e ela disse: eis-me aqui, Senhor. Está na hora de nós nos levantarmos também e dizer: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mesmo que uma espada transpasse o nosso coração, nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque a verdadeira felicidade não se encontra aqui, é céu, é eternidade. Nós precisamos buscar o eterno. Chegou a hora, e nós estamos dentro de um carisma, e nós vamos vivenciar a página do Evangelho. Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Nós vamos nascer de novo da água do Espírito. Nós vamos viver novamente essa efusão do Espírito Santo, para sermos impulsionados, renascidos em Pentecostes, para sermos impulsionados para a humanidade. Chegou agora, e é a hora. Nós vamos ficar de pé, como aqueles homens e mulheres que se colocam à disposição de Deus. Deixa a tua Bíblia, esquece quem está do teu lado. Na liberdade, pode espreguiçar bastante agora mesmo, porque está na hora de vivermos essa experiência. Eu tenho certeza que Brasília, essa cidade, precisa
de você. Nas universidades, nos colégios, na educação mais do que nunca. Está na hora de levantar, de fato, um povo que experimentou o avivamento. No seu emprego, com a sua patroa, com o seu patrão, com seus empregados, com seus colaboradores, funcionários, na tua família. Está na hora de levantar homens e mulheres que de fato dão uma resposta positiva ao Senhor. Vamos cantar e vamos clamar esse Espírito Santo que venha, que venha, que venha nos fazer ser impulsionados a viver um eis-me aqui sincero e verdadeiro. Não podemos mais fugir e não podemos mais fingir que não é conosco. É com você, é pessoal. A salvação é pessoal, é contigo. A resposta é pessoal. É com você que o Senhor está falando. É você que o Senhor está enviando. É você. Não é teu esposo, não é teu filho, é você. É você hoje que vai ser alcançado. É você hoje que vai ser impulsionado a sair daqui e de fato viver essa experiência genuína do avivamento. Amém? Erga os teus braços e vamos cantar, clamar ao Senhor que venha nos batizar nessa manhã. Nós queremos, Senhor, eis-me aqui, Senhor, manifesta o teu poder, a tua unção. Eu quero, Senhor, viver um avivamento genuíno, verdadeiro, que me impulsione, Senhor, a sair, Senhor.
seu braço. Deixa fluir uma canção nova. Solta a sua voz. Essa resposta vai fazer da tua oração seu eis-me aqui. Vai orando, vai fazendo da tua oração, vai se levantando de fato, levantando teu coração, a tua mente, os teus sentidos. Vai fazendo agora, irmãos, da tua oração essa resposta, uma resposta de fato, uma resposta de eis-me aqui. Deus quis precisar de você, Deus quis precisar de mim. Está na hora de uma resposta. Vai dizendo para Ele: eu estou aqui, Jesus, eu quero te ajudar a carregar a tua cruz. Eu não quero mais ficar parado, Senhor. Eu não quero mais paralisar, Senhor. Eu não quero, muito pelo contrário, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Leva-me para as águas mais profundas, Senhor. Leva-me, Senhor. Eu quero convidar você a levar os seus dois braços lá no alto, a fechar os seus olhos na presença do Senhor e assumir nessa hora quem você é, assumir a sua escolha diante de tudo aquilo que nos foi falado, proclamado, diante de toda a direção da palavra. Assuma agora na presença do Senhor, dê a sua resposta para Ele. Porque é muito importante nós assumirmos um posicionamento espiritual. E é para isso que nós temos feito a profecia do avivamento e levado para tantos lugares, como já é a segunda vez aqui em Brasília, para despertar um povo escolhido, eleito, chamado, levantado por Deus, para uma moção profética, para uma direção profética. E eu gostaria que você assumisse o dom profético que Deus deu a você nessa manhã de sábado. A escolha como adorador, como aquele que adora em espírito e verdade, como aquele que é resposta de Deus para essa geração. Assuma isso, que você é resposta de Deus para essa geração. Se posicione nesse momento. Vai orando no Espírito, solta a sua voz. Vai deixando o Espírito Santo tomar todo o seu ser. Vai deixando o Espírito Santo tomar a sua mente, tomar a sua razão, o seu intelecto. Vai deixando agora o Espírito Santo abrir a sua visão espiritual. Eu quero pedir ao Espírito Santo nessa manhã que Ele te dê visão espiritual, que Ele te dê ouvidos para escutar a voz profética dEle, liberando
liberando sobre a sua vida aquilo que Ele tem de revelação, para que você seja profeta de Deus nessa geração. Ora, que o Senhor te dê, destrave a sua boca, para que ao liberar a palavra profética de Deus, haja um liberar do poder de Deus sobre a natureza, sobre as estruturas espirituais, físicas. Espírito Santo vai agindo em cada área do nosso ser, para que todo o nosso ser seja um complexo profético, uma estrutura profética, a partir da nossa razão, do nosso intelecto. Nós queremos agora, a partir da nossa razão, do nosso intelecto, abrir-nos inteiramente a um estado de revelação, movimento profético do céu para a terra, da terra para o céu, e vai influenciando cada um dos nossos sentidos com essa emoção profética. Eu peço de novo, Espírito Santo, abra a nossa visão para que nós tenhamos visão profética, visão espiritual. Abra, Espírito Santo, os nossos ouvidos para escutarmos as emoções, a vontade do Senhor. Nós não queremos caminhar somente com visão carnal. Espírito Santo, abre a nossa voz, para que a nossa voz seja a voz profética, porque quando nós abrimos, Espírito Santo, a nossa boca para proclamar as palavras, que elas surtam efeito em toda a realidade física e espiritual. Destrava para que a nossa voz seja uma voz profética. Toca no nosso coração, Espírito Santo, para que o nosso coração seja alinhado com o coração de Deus, para que a nossa vida esteja alinhada com a vontade de Deus. Divino Espírito Santo, faz esse movimento profético tomar todo o nosso ser, todo o nosso físico, toda a dimensão psíquica, espiritual, emocional. Eu quero ouvir a sua voz. Ora no Espírito agora. Eu quero ouvir o barulho da sua oração. O Espírito Santo está agora fazendo com que você experimente aquilo que nós estamos em moção profética orando. Então ora. Vai recebendo de Deus, vai recebendo do Espírito Santo aquilo que Ele tem para você. Você que está aqui, você que acompanha a transmissão, onde você estiver, você que vai receber depois essa oração, há uma moção profética na direção da sua vida. Deus está te despertando e te levantando nessa manhã de sábado, nesta profecia do avivamento, mas naquilo que pela voz, pela moção profética se perdurará no dia que você tiver acesso ao que Deus agora está ministrando na sua vida. Esse Espírito Santo vai te modelar profeticamente diante da vontade dEle, te levantando como adorador, te levantando como profeta, como homem da verdade, como mulher da verdade. Continue ainda em oração do Espírito. Quando começou a canção, quando começou a oração, o Senhor me recordava. Eu estava ali, por isso que eu vim orar. O Senhor me recordava uma partilha de um homem de Deus que caminha na intercessão profética há muitos anos, chamado Cyril John, um indiano que por muitos e muitos anos foi o coordenador mundial da intercessão no ICRIS,
no órgão de governo internacional da Renovação Carismática Católica. E C.D. John dizia que nos anos 80, um grupo americano foi ministrar em Nova Delhi um curso de intercessão e de adoração. E que num dado momento o Senhor revelou a eles que eles precisavam ir nos portais da cidade. Existiam vários portais da cidade e que eles precisariam ir aos portais da cidade orar, porque a cidade estava fechada, a Nova Delhi estava fechada para a evangelização e para o avivamento do Espírito, porque ali haviam sido feitas consagrações a ídolos, a demônios, a falsos deuses daquela região. E eles foram, e C.D. John partilhava, eles rezaram exatamente aquilo que nós cantamos, o Salmo 24. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Eu quero convidar você em oração a pegar sua palavra no Salmo 24. Em alguma, na Bíblia da Ave Maria, possivelmente é o 23. Pega aí o Salmo. Não é para sentar não, nós estamos em oração. Abra a sua Bíblia e nós vamos proclamar esse salmo sobre esta terra de Brasília, do Distrito Federal. Amém? Você assume aquilo que a moção do Espírito está nos levando agora, nessa primeira parte da manhã. Nós queremos pedir que se abram os portais. Nós queremos pedir que as portas do Distrito Federal se abram. Mas ao estarmos no Distrito Federal, nós sabemos que aqui estão os três poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário. Nós sabemos que todas as decisões são tomadas aqui, mas não só em nível político, em nível de justiça, mas também aqui está a Nunciatura Apostólica do Brasil, aonde o representante do Papa habita. Aqui está a sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E daqui nós queremos fluir no Espírito para todo o Brasil, orando profeticamente, para que nos quatro cantos dessa nação se abram as portas para esse poderoso avivamento, para que entre o Rei da Glória. Vamos rezar juntos o salmo. Você reza aí como está na sua palavra, eu rezo aqui. Do Senhor é a terra com o que ela contém. Declara isso: o universo e os que nela habitam, pois foi Ele que a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem vai subir o monte do Senhor? Quem ficará no seu santuário? Quem tem mãos inocentes e coração puro, quem não corre atrás de vaidades, quem não jura para enganar seu próximo, este alcançará do Senhor a bênção e a justiça de Deus, o seu Salvador. É esta a gente que o procura, que procura a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos frontões, erguei-vos, portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso no combate. Repita isso comigo: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso no combate. Levantai, ó portas, os vossos frontões, erguei-vos, portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Repita comigo: é o Senhor
forte e poderoso. Forte e poderoso. O Senhor. O Senhor. Poderoso no combate. Poderoso no combate. O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. É Ele. É Ele. O Rei da Glória. O Rei da Glória. Agora eu quero convidar você com a Bíblia numa mão, na mão esquerda. Coloca a sua Bíblia no seu coração, no seu peito. Como eu estou segurando aqui o microfone, não vou poder fazê-lo, mas ela está aqui no meu coração. Estende a sua mão direita e começa agora a proclamar com a sua boca, a declarar que as portas se abram ainda mais da nossa nação. Que as portas se abram em cada um dos 4 cantos do Brasil, daqui do coração do poder de governo da nossa nação, mas também do lugar aonde a nossa igreja também é dirigida e recebe orientação. Nós queremos pedir que as portas se abram para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Nós agora com autoridade sobrenatural, nós subimos a montanha, nós estamos no monte, nós estamos agora posicionados como um povo eleito, como um povo escolhido. E nós agora liberamos sobre os ares a palavra profética. Nós liberamos sobre os ares com a nossa voz de um povo alinhado com o Espírito Santo, de um povo alinhado na sua mente, no seu coração, com a emoção. Nós sabemos quem é o Rei, é o forte e poderoso, o forte do combate, o Senhor dos exércitos. E que Ele entre, e que Ele invada as estruturas do Brasil. Nós te chamamos, Rei da Glória. Nós te convocamos, Rei da Glória. Nós te suplicamos, Rei da Glória. Jesus. 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 Com toda a corte celeste, com São Miguel Arcanjo, com todos os querubins, serafins, dominações, potestades, com todos os anjos, com a Virgem Maria, com São José, com todos os santos e santas, com toda a milícia celeste. Nós te invocamos, Jesus. Nós invocamos o seu nome, a sua presença. Comece a orar em línguas, ora no Espírito. Entra, Jesus. Nós consagramos os portais de todas as cidades do Brasil. Nós consagramos os portais de entrada e abrimos as portas de todos os estados da nossa nação. A começar do Distrito Federal, da cidade de Brasília, a começar da Praça dos Três Poderes. Invada a nossa nação, pelas portas da Anunciatura Apostólica, visita
Nós abrimos as portas da nossa nação. Nós somos brasileiros. Nós abrimos as portas do Distrito Federal, Deus. As portas de Brasília, dos poderes políticos e espirituais. Entra, Rei da Glória. Portas, levantem os seus frontões, para que entre o Rei da Glória, o forte e poderoso, o poderoso no combate, o Senhor dos exércitos. Jesus, eu abro, eu quero ouvir a sua voz, canta, para que entre eu abro. Pode ser melhor. Coloca força na sua voz. Eu abro meu coração com o ministério. Aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus. Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Enquanto nós orávamos, era do mapa do Brasil, e no centro ali, no Distrito Federal, era como se brotasse, quando numa foto aparece aquele carocinho que vai começar a descascar, e eu via como que uma bolinha surgindo ali, e ela estourava e começava a ser tirado uma pele bem fina que estava sobre o mapa do Brasil, que ela não era perceptível, ela não era visível, parecia que era normal, que aquele mapa estava normal, mas enquanto nós orávamos, eu via esta pele sendo tirada com muita delicadeza pelas mãos do Senhor. Mas o Senhor está agindo de uma maneira extraordinária. Aquilo que estava invisível será tirado de cima da nossa nação, e nós colheremos a vitória do Senhor. Amém. Do avivamento do Senhor para a nossa nação. Amém. Padre, essa visão confirmo e confio. Enquanto orávamos, o Senhor foi tocando no meu coração e falou: pega a bandeira pequena, porque essa moção da profecia do avivamento, ela vai começando pequenininha, como hoje estávamos aqui. Logo cedo, pouquinha gente, já estou vendo começar a chegar as pessoas. E eu vou pegar essa bandeira, Padre, e vou pedir para eles passarem entre eles, muito rapidamente. Vão trocando de mão em mão e vão depositando todo o seu amor sobre a nação do Brasil. E ela vai crescer, e até amanhã ela vai estar maior ainda. O amor vai estar maior ainda. O desejo de crescer vai estar maior ainda. O desejo desse amor por uma mudança profunda de nossa nação.
Os meninos vão estar entregando, mas só pega na bandeira e deposite o seu amor de oração pela essa nação. E como essas bolinhas pequenininhas que foram tirando a pele e vai tirando e crescendo, esse amor nosso por esse país passa por eles, vai entregando na mão deles. Não, meninos, dá a bandeira na mão deles. E eles vão passando de um para o outro, muito rapidamente, vai passando. E esse amor vai crescendo, e até amanhã, quando essa profecia chegar ao fim, o nosso amor vai estar gigante por essa nação, e as mudanças vão acontecer, e esse país vai ser um país extremamente cristão, com pessoas que vão assumir esse país. Ontem dentro do carro nós falávamos, tem que ter cristão assumido, mas verdadeiro cristão, convertidos de verdade. Mas devagarzinho nós vamos chegar lá. E como essa bandeira está passando rápido, entendam, gente, rápido. Isso, porque o Senhor tem pressa. E nós precisamos mudar rapidamente. Nós temos que mudar a nossa vida rapidamente. Nós temos que converter rapidamente. Nós temos que aceitar Jesus rapidamente. E por isso vai passando, porque a nação vai crescer diante desse amor profundo de Jesus. Canta. Ao pegar essa bandeira, dá a sua resposta. Meu Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. No Senhor é a terra do Brasil, Eu abro meu com o que nela contém o universo e os que nele habitam. Canta! Eu abro meu coração. Foi o Senhor que estabeleceu sobre os mares e firmou sobre os rios. Foi o Senhor que deu toda a riqueza para a nossa nação. Tudo é teu e nós te consagramos, Jesus, para que entre O Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para Liberdade pelo Espírito, liberdade pelo amor, liberdade, para que eu possa ter o coração aberto a Ti. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? 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 Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei. Você canta, quem é o Rei? Jesus. É esta gente que o procura, que procura a face do Deus de Jacó. É essa gente que está comprometida totalmente contigo e com a nação. É essa gente que agora toca nessa bandeira e deseja amar o Brasil, porque amando o Brasil irá combater por ele diante do Senhor. É essa gente que toca nessa bandeira e que experimentará a partir de agora um chamado profético e se levantará como um corpo profético nessa nação. Um povo de visão e não um povo desanimado e abatido com as más notícias, mas um povo
povo que acredita não no poder da terra, mas no poder do céu, no poder daquele que é o Rei da glória, daquele que é forte e poderoso, daquele que é forte no combate, daquele que é o Senhor dos exércitos, que governa, que reina, que impera. Desperta os corações, desperta os corações, desperta os profetas, Deus, comprometidos, Deus, não com viés político, não é isso, Deus. Ilude-se quem pensa que é um viés político, não, é um viés espiritual e profético, é um comprometimento com os valores, com o reino, com a verdade e com aquilo que o Senhor mesmo prometeu. Eu avivarei essa nação. Se então o povo sobre o qual for invocado o meu nome se humilhar e orar e me buscar e se comprometer, saindo da sua má conduta, eu ouvirei do céu a sua voz e trarei cura para a terra, cura para o Brasil. Cura o Brasil, Deus. Cura o nosso povo, a nossa gente. Retira toda e qualquer pele, a começar da nossa mente que foi enganada por muitos anos, da nossa mente que cedeu espaço para o mal, para as ideologias, para aquilo que é contrário à palavra e à fé. Vem, Rei da glória. Vem, Rei da glória. Vem, Rei da glória. palavra que me vinha aos ouvidos enquanto nós cantávamos e orávamos e a bandeira está passando. É uma confirmação que muitas vezes é falada com muita mentira, que na verdade muitas vezes não é feito dessa maneira. Mas eu quero assumir para nós, como profecia do avivamento, esta palavra. E é exatamente esta moção da profecia do avivamento. Me vinha aos ouvidos aquilo que às vezes a gente escuta em alguns discursos políticos, que o poder emana do povo. E Deus dizia: o meu poder emanará do meio do meu povo para salvar esta nação. Amém.
Verdadeiramente o poder emana do povo, o poder do Deus que nós adoramos e servimos. Ergue os braços e comece a agradecer nesse momento por aquilo que o Senhor está fazendo no seu coração, na sua vida. Esse poder que passa por você, esse poder que passa pela sua decisão, esse poder que passará a partir do seu amor, amor que a gente olha na Bíblia, no Antigo Testamento, e vê o amor que aquele povo tinha por Jerusalém, o amor que o povo judeu ainda tem por Jerusalém. Um judeu que está morando fora de Jerusalém, quando chega na sua cidade, no seu país, na sua nação, ele chora, porque ele ama tanto Jerusalém. E eu quero pedir ao Senhor, coloque esse amor no nosso coração, pela nossa nação, e que nós oremos até vir, Senhor, esse poderoso avivamento, porque é a partir de nós, dos nossos pés, da nossa mão, da nossa visão, da nossa voz, que virá, ó Deus, aquilo que o Senhor tem como promessa para a nossa nação. Diga comigo: eu creio, eu verei com os meus próprios olhos, aquilo que o Senhor fará, na nossa nação, e já está fazendo. Amém. Pode aplaudir aquilo que o Senhor está fazendo. Forte, vai forte, com coragem esse aplauso, porque é para o Senhor. Eu quero pedir nessa hora que o Senhor cele em você aquilo que Ele mesmo está revelando e fazendo. Aquilo que a partir de agora se estabelecerá na sua vida. Você não é um qualquer que caminha sobre essas terras. Você é um escolhido para que através dos seus pés, da sua mão, da sua voz, do seu olhar, da sua escuta profética, do seu clamor, o Senhor traga a bênção, o Senhor mude. O Senhor nunca precisou de grandes multidões para salvar. Gedeão precisou de 300 para enfrentar um grande exército e vencer, porque não era Gedeão e nem os 300, era Deus. Abraão precisou de 318 para vencer os reis. Pequeno resto de resistência dos macabeus era um exército pequeno, e o próprio Judas Macabeu vai dizer que Deus não precisa de um grande número, Deus salva com poucos. Eu não estou dizendo daqui não, porque é sábado, é de manhã, vai vir gente, vai vir mais gente amanhã. Eu estou dizendo de todos aqueles que estão se comprometendo com o clamor pela nação em todo o Brasil. É um pequeno número que conquistará pelo poder de uma vida de santidade e por um clamor profético a nação que pertence ao Senhor Jesus. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que o escolheu por sua herança. Nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos o Senhor por herança do Brasil. E o Senhor escolheu a nossa nação, porque quando ela foi descoberta, no descobrimento, já foi estabelecida a cruz, a Eucaristia celebrada, a evangelização dos nativos dessa terra. O Senhor escolheu essa nação como uma nação católica. E nós, despertados por essa profecia, veremos com os nossos próprios olhos os frutos da nossa entrega, do nosso sacrifício e da nossa oração. E que o Senhor cele a escolha, a eleição que Ele faz sobre a sua vida nesta profecia do avivamento de Brasília. Selo da bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.